Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Futebol Inglês e hoje vamos falar tudo aí do que rolou essa semana. O episódio tá novamente atrasado, mas estamos aí com dificuldades para reunir a turma e por isso a gente vai fazer um modelo diferente hoje, tá? A gente vai gravar e cada um vai dar a sua participação falando de uma divisão, tá? O Nicolas, que vai estrear no podcast, vai falar da League One, o Eduardo Werner vai falar da Championship e eu vou falar um pouquinho da Premier League e também da League 2. Então é isso, galera, vamos falar um pouquinho então dos jogos que aconteceram nessa semana do futebol inglês, começando pela Premier League. Vamos começar pela Premier League. Para quem muita gente ouve a gente só para ouvir a gente falar da Premier League, não gosta muito que a gente fale aí das divisões mais inferiores, então por isso que a gente vai hoje começar pela Premier League. E aí a gente vai diminuindo as divisões para que vocês possam acompanhar. Então, começando pela Premier League e depois a gente vai descendo as divisões aí do futebol inglês. E bom, pessoal, a gente teve um jogo acontecendo no dia 9, né, que foi um dos jogos que foram por essa 17ª rodada, né? Na verdade, foi o término, né, da 16ª rodada, né, que foi a volta das vitórias do Arsenal, né, o Arsenal que já estava aí há muitos jogos sem vencer, tinha começado muito bem o campeonato lá dentro do grupo de classificação para a Champions League, mas o clube londrino encontrou muita dificuldade e não conseguiu continuar essa boa fase, né? A equipe acabou perdendo vários jogos, empatando vários jogos que não deveria empatar e caiu lá para a 10ª colocação. Mas parece que o time voltou ao caminho das vitórias quando nesse jogo diante do West Ham United, fora de casa, a equipe venceu por 3-1, uma vitória bem convincente que aconteceu lá no London Stadium e logo contra um adversário da cidade, uma rivalidade contra a equipe do West Ham, né? Um público de pouco mais de 59 mil torcedores viram o show do brasileiro Gabriel Martinelli, que jogou muito. É um atleta que está crescendo muito rápido. Ele que inicialmente iria jogar no elenco sub-21 do Arsenal no começo da temporada, mas foi crescendo ali e já está no elenco principal, já jogando de titular e jogando muito. Gabriel Martinelli está jogando muito, lembrando que ele até ano passado estava no Ituano, rapaziada. Olha só a loucura que acontece no futebol do Campeonato Paulista, jogando pelo Ituano, que nem na Série D estava, para o Arsenal jogando Premier League e metendo gol na Premier League, no campeonato mais disputado do planeta. Isso é realmente muito, muito bacana mesmo, né? Então, Martinelli fez um dos gols para o Liverpool, PP fez o segundo gol e o Aubameyang fechou a conta 3-1 para o Arsenal, né? O Aubameyang que também fez uma boa partida, deu assistência para o segundo gol e fez o terceiro gol, né? E esses 3 gols eles foram muito em seguida, né? Foram 9 minutos e 3 gols, né? Então, bem interessante essa vitória da equipe do Arsenal para cima do West Ham, né? O West Ham que também tinha brasileiro em campo, tinha o Felipe Anderson, né? Que até foi substituído no meio do jogo, camisa número 8, aquele mesmo ex-Santos que joga pela equipe do West Ham, né? Muito interessante mesmo isso. Bom, outros jogos que aconteceram, mas que foram na outra semana, né? Já que a gente teve outros jogos acontecendo, que esse jogo do Arsenal fechou a rodada, os outros jogos que aconteceram foram bem interessantes, né? O Sheffield United venceu a equipe do Norwich City fora de casa pelo placar de 2-1, um resultado bem surpreendente também. O Sheffield United que não para de surpreender dentro da competição, né? A equipe está lá em 8º lugar, já chegou até a ficar em 4º e vem mantendo aí, e acredito eu que não deve cair, né, para a segunda divisão nessa temporada, porque como a gente, né, aqui do podcast, a gente tinha feito uma previsão, tinha feito um prognóstico do que esperar da temporada do futebol inglês, a gente colocava lá que o Sheffield ia ser o Huddersfield da temporada passada, mas para queimar a língua de todos os podcasters aqui, a equipe do Sheffield United lá da Cidade do Aço surpreendeu todo mundo e está fazendo uma grande campanha, já venceu grandes times dentro dessa Premier League e agora
venceu mais uma, dessa vez fora de casa contra a equipe do Norwich City, que não está nada bem no campeonato, está lá na zona de rebaixamento com 11 pontos, né? E quem está pior ainda que o Norwich, só o Watford, que está na última colocação, não vence há 4 jogos e nessa rodada chegou até a empatar. Empatou em casa com o Crystal Palace, outro confronto londrino, né, desta rodada. Watford e Crystal Palace terminaram em 0-0. O Watford não está nada bem na competição, fez apenas 9 gols, né? Fez 9 gols na competição, tem apenas uma vitória em 16 jogos e é um forte candidato a cair para a Championship depois de boas temporadas, depois de, se eu não me engano, 4 ou 5 temporadas que o Watford subiu da Championship para a Premier League, incomodou muito e tal, mas nesse ano o negócio está muito ruim. Mas foram 16 jogos que se passaram, né? Praticamente aí um turno, né? Faltando mais 3 jogos aí para fechar o primeiro turno. Vamos ver o que pode acontecer nessa virada aí, né? Tá vindo janela de transferências de janeiro, então possivelmente o clube pode talvez trazer algumas peças, talvez mudar o comando técnico e aí as coisas mudem, mas vamos ver o que pode acontecer. Bom, falando um pouco mais da parte de cima da tabela, o Liverpool tá impossível, né? O Liverpool, que até se falava que não iria dar muito valor ao Mundial porque a equipe queria foco total na Premier League para depois de 30 anos conseguir vencer, mas eu acho que nem vai precisar porque o Liverpool está bem demais na Premier League. A equipe tem 15 vitórias em 16 jogos e um empate, ou seja, a equipe não perdeu ainda na competição. Tá muito bem e nessa próxima semana vai jogar o Mundial de Clubes, onde no próximo podcast a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação, como é que o Liverpool vem. Aliás, já tem um vídeo aqui que eu mesmo gravei mostrando minha cara aqui, falando o que esperar aí de um possível confronto de Flamengo versus Liverpool. Então, se você quiser acompanhar, tá bem interessante. Bom, sobre o Liverpool, nessa rodada venceu mais um jogo, só para variar. Dessa vez a equipe do Bournemouth fora de casa, sem problemas, a equipe venceu por 3-0, né? Sem muito problema a equipe do Liverpool fez essa vitória. Bom, já o Leicester, apesar de que não vai ser campeão, ali vai conseguir o título, talvez consiga o título singelo da segunda colocação, já que a equipe está vindo muito bem nesse campeonato e ultrapassou o Manchester City aí, que vem tropeçando. E o Leicester mais uma vez venceu, dessa vez o Aston Villa fora de casa pelo placar de 4-1. O Manchester City, né, que como eu disse está tropeçando aí nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1, fazendo uma campanha muito longe de uma equipe que poderia ser campeã, né? E dessa vez derrota, o Manchester City foi derrotado nessa última rodada do campeonato inglês e logo num clássico, né, cara? O clássico de Manchester City e Manchester United. Surpreendentemente, o Manchester United venceu, rapaziada. Eu não consegui assistir esse jogo, infelizmente, devido a que nesse dia eu estava fazendo vestibular. Mas eu me lembro que antes de sair de casa eu tinha visto ali a cotação no site de apostas, estava dando 9.0 para o Manchester City e para o Manchester United, né, para vencer a partida, e para o Manchester City estava 1.5. Então só para vocês verem como é que o Manchester City estava sendo muito estava muito cotado, era muito favorito a vencer esse jogo, né, dado em conta os últimos confrontos que foram entre Manchester City e Manchester United, né, o Manchester City com ampla vantagem para cima do Manchester United, que não está fazendo bons campeonatos aí das últimas temporadas, né? Tá longe aí de brigar por título, que era muito normal até na década passada, mas a equipe conseguiu essa vitória para poder dar moral e quem sabe o Manchester United pode ressurgir bem no campeonato, apesar de que está lá na 5ª colocação, tá a 5 pontos de diferença para o Chelsea, que é o primeiro ali dentro da zona de classificação para a Champions League. Então vamos ver aí o que pode acontecer com o Manchester United, né? Essa foi a segunda vitória consecutiva, uma vitória para dar muita moral. E vamos ver o que pode acontecer aí com os Red Devils. Com certeza aí o Eduardo Werner, o Pedro estão muito felizes aí, até o próprio Master também, que também torce para o Manchester United, estão muito felizes após essa vitória. E bom, pessoal, acredito que tenha sido isso da Premier League de maiores destaques, né? Tivemos também a vitória do Tottenham para cima do Burnley, 5-0. O Tottenham, que após a sua troca de técnico entrou o Mourinho, que muitos criticaram, falaram que o Mourinho não seria uma boa opção. O Mourinho foi lá, provou, foi
conseguiu melhorar muito a equipe, tirou lá da parte de baixo da tabela, e a equipe foi emplacando só vitórias aí, né? Até nessa última rodada tinha tropeçado para o Manchester United, mas a equipe voltou a vencer em uma vitória de 5-0 para cima do Burnley, né? Onde foi uma vitória bem convincente, né? A equipe com um bom desempenho do Lucas Moura, brasileiro, que fez gol aos 9 minutos, muito bacana mesmo. E a torcida do Tottenham com certeza está muito empolgado com a atual campanha, né, da equipe comandada pelo José Mourinho. Quem sabe o Tottenham pode aí, quem sabe chegar entre os 4 primeiros. Vamos ver o que pode acontecer. Bom, pessoal, acho que esses foram os destaques da Premier League. E agora vamos ouvir o Eduardo Werner, que ele me mandou aqui alguns áudios falando sobre a Championship, que nós tivemos alguns jogos interessantes acontecendo nessa rodada. Fala aí, Eduardo. No DW Stadium, o Wigan, que está ameaçado aí de rebaixamento na Championship, recebeu o West Bromwich, que é uma das equipes que vai brigando aí pelo título do campeonato. E essa foi uma partida para ambos os goleiros, né, das duas equipes esquecerem. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Wigan abriu o placar quando o egípcio Sam Morsi, capitão do time, arriscou um chute de fora da área. A bola acabou batendo na trave e pegou nas costas do goleiro Sam Johnstone e entrou no gol. Então é gol contra do goleiro Sam Johnstone do West Bromwich, ex-Manchester United. E o empate do West Brom saiu 4 minutos depois, quando o goleiro Jamie Jones do Wigan pegou com a mão uma bola claramente recuada, né, pelo seu companheiro, e foi marcado aí um tiro livre indireto dentro da grande área. Na cobrança, o atacante Charlie Austin acertou uma bomba e empatou a partida, que acabou mesmo empatada em 1-1. Com esse resultado, o Wigan segue na vice-lanterna do campeonato, né, dentro da zona do rebaixamento, enquanto que o West Bromwich fica aí na segunda colocação do campeonato, com a mesma pontuação do líder Leeds United. No St. Andrews Stadium, o Birmingham City recebeu o Queen's Park Rangers no confronto entre duas equipes que estão no meio de tabela aí na Championship, né? O Birmingham City até teve mais posse de bola e quase o triplo de finalizações, mas foi o QPR que venceu por 2-0. O primeiro gol dos visitantes saiu aos 46 minutos da primeira etapa, quando o zagueiro Grant Hall aproveitou um bate-rebate aí dentro da grande área, a bola sobrou para ele e ele fez aí 1-0 para o Queen's Park Rangers. Já o segundo gol dos visitantes saiu aos 22 minutos da segunda etapa, quando o ponta Bright Samuel fez uma linda jogada pela ponta esquerda, recebeu a bola no campo de defesa, percorreu todo o campo de ataque, invadiu a grande área e mandou uma bomba pro fundo das redes, aumentando aí a vantagem do Queen's Park Rangers. Com essa vitória, o QPR pulou para a 12ª colocação na tabela e está a 3 pontos da zona de classificação para os playoffs, enquanto que o Birmingham City caiu para a 15ª colocação na tabela. No Bet365 Stadium, o Stoke City recebeu o Luton Town num confronto aí de desesperados entre duas equipes que vão brigando contra o rebaixamento na Championship. E nessa partida aí só deu o Stoke City, com boas atuações aí do John Allen e também do James McLean. Logo no começo da partida, o Stoke acertou uma cabeçada no travessão e o placar foi aberto aos 35 minutos da primeira etapa, quando o John Allen roubou uma bola no campo de ataque. Ela acabou sobrando aí para o James McLean, que invadiu a área e marcou o primeiro gol do Stoke City. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 47 minutos, o Joe Allen, ex-Liverpool, né, ampliou para o Stoke com um gol de cabeça após cruzamento do James McLean. Aos 5 minutos da segunda etapa, o Stoke fez o terceiro gol, né, na partida, quando o Joe Allen roubou a bola mais uma vez no campo de ataque, avançou pelo meio e bateu colocado para marcar seu segundo gol na partida, fazendo aí o 3-0 para o Stoke em cima do Luton Town. Com esse resultado, o Stoke segue na zona do rebaixamento, está na 17ª colocação com 17 pontos e está aí a 3 pontos atrás do Luton, que é o primeiro time fora da zona da degola. Bom, essas foram as palavras de Eduardo Werner sobre a Championship, né, que teve vários jogos acontecendo, muitos jogos interessantes. Vamos lá, a liderança do campeonato, Leeds United é o líder com 46 pontos, o West Brom também tem 46 pontos, essas duas equipes vão encaminhando seus acessos diretos, né? O West Brom tem 46 e o Leeds também 46, e o Fulham está lá com 35, né? O terceiro colocado. Então, se nenhum grande acidente acontecer, essas duas equipes devem ser duas equipes confirmadas na Premier League da próxima temporada, hein? Vamos ver o que pode acontecer. Fulham é o terceiro colocado com 35 pontos, Bristol City
35, Nottingham Forest 34, Preston North End tem 34. Lá na zona de rebaixamento, Stoke City 17, Wigan 17 e Barnsley 13 pontos. E essa é a Championship que vocês acompanharam aí, o Eduardo Werner comentando os principais jogos. E bom, pessoal, iniciando aqui e também estreando aqui no nosso podcast, o Nicolas vai falar um pouquinho sobre a Ligue 1, né, a terceira divisão do futebol inglês. Teve também jogos interessantes acontecendo que ele vai comentar agora para vocês. E aí, galera do podcast Futebol Inglês, beleza? Meu nome é Nicolas Maia. Primeiramente eu queria agradecer imensamente aí ao José Walter pela oportunidade de estar participando desse episódio do podcast para falar de uma coisa que realmente eu gosto e acompanho, que é o futebol inglês. E eu vim aqui dar uma palavrinha, dar uma conversadinha com vocês sobre aí a League One. Tem alguns times tradicionais e grandes aí da Inglaterra. Um deles é o Bolton, que em casa recebeu aí o Wimbledon. E o Bolton, infelizmente, com aquela situação bizarra, começou a temporada negativa. Só que vem se recuperando, né? Vem mostrando aí que não tá morto. Só que nesse jogo, quem saiu com o placar à frente foi o Wimbledon. Que com o finlandês aí, o Marcus Forss, no primeiro tempo acabou abrindo o placar do jogo. Só que na segunda etapa, o experiente centroavante lá, o Daryl Murphy, acabou empatando o jogo, né, para o Bolton. O Murphy, que jogou lá no Sunderland. Só que o jogo ia se encaminhando para empate, só que de novo o Marcus Forss, aos 81 minutos, desempata o jogo para o Wimbledon. Só que é futebol inglês, né, rapaziada? Futebol inglês é emocionante do começo ao fim de todas as divisões. No finalzinho do jogo, o atacante lá, o Joey Dodo, camisa 23, empatou o jogo para o Bolton, conseguindo aí um empate, cara, um empate muito bom para o Bolton, que tá brigando ali para não cair também com o Wimbledon, né? Agora tá com o Bolton, conseguiu aí 2 pontos, já não tá mais negativo, né? em último lugar, mostrando que não tá morto, que ainda tá lutando, né, pra conseguir se manter na Liga One. É difícil, mas tem que tentar, né? Já o Wimbledon ali tá em 10º colocado com 17 pontos. Já a segunda partida que eu vou dar uma comentada aqui são de dois times com contrastes completamente diferentes dentro da Liga One. O Bristol Rovers recebeu o Southampton United em casa. E a campanha do Southampton United é pífia. É uma campanha que dá a impressão de que quem começou negativo foram eles, não o Bolton. Porque tem 6 pontos, está em penúltimo lugar do campeonato. Trocou de técnico recentemente, mas parece que não adiantou muita coisa. Só que o Bristol Rovers não tem nada a ver com isso. Foi lá em casa e ganhou o jogo. Só que no começo da partida não parecia que isso ia acontecer, porque surpreendentemente quem saiu abrindo o placar foi o Southampton United, que com gols aí do Tom Hopper e o Brandon Goldchip acabou abrindo 2-0 no primeiro tempo. Só que daí no segundo tempo as coisas voltaram ao normal, né? O Bristol Rovers acabou virando para 4-2, conseguindo se manter ali na zoninha de playoffs, né? Em quinto lugar com 31 pontos. E o Bristol Rovers está fazendo uma campanha boa, cara. Tá bacana. Vem de 2 vitórias fora de casa. Então, se realmente conseguir manter essa regularidade, tem grandes chances aí na Liga One, né? Já no jogo lá no Freighton Park, casa do Portsmouth, que nessa rodada recebeu o queridinho da temporada, que é o Peterborough, que está fazendo uma campanha excelente. Ambos disputam vagas aí para os playoffs da League One. Só que quem abriu o placar foi o time visitante, que aliás tem os 2 artilheiros da League One, que é o Ivan Toney e o Mohamed Issa.
E são dois jovens atacantes e, aliás, é uma das características do Peterborough. Tem uma média de idade aí de 24 anos. Uma coisa que me chamou a atenção também nessa partida foi que os 11 titulares são ingleses. Isso é uma coisa maravilhosa. O trabalho que o Darren Ferguson, que é filho da lenda, tá fazendo é impressionante. Com jogadores jovens aí desse time do Peterborough. Aí, nessa partida aí, depois que o Ivan Toney abriu o placar aí, o Portsmouth conseguiu empatar. Começou o segundo tempo melhor e virou o jogo com o galês, o Harrison lá, o centroavante da equipe. Ok, e como o Peterborough tem os artilheiros que estão fazendo uma excelente temporada, o Mohamed Ace acaba empatando o jogo e finalizando a partida com esse placar de 2-2. O Peterborough continua ali em terceiro lugar com 32 pontos. E Portsmouth, se tivesse conseguido ganhar, ia para 30 pontos, ia se aproximar da galera de cima lá, mas acabou ficando em décimo lugar com 28 pontos, né? E uma outra partida interessante que aconteceu lá no noroeste da Inglaterra, na casa do Blackpool, que acabou recebendo aí o Fleetwood. São duas equipes que brigam aí pelas vagas nos playoffs também, né? Até porque os times ali do segundo colocado até mais ou menos o Sunderland ali com 26, a diferença é muito pouca. Então, se o time não conseguir manter uma certa regularidade, a tabela pode mudar do nada ali. E o Blackpool em casa acabou abrindo 3-0 em cima do Fleetwood, né? Com o gol do marfinense Guinandulé, que também é um dos artilheiros do campeonato. Só que ao final da partida, o Fleetwood conseguiu fazer o seu gol de honra. E a colocação ficou aí o Blackpool em quarto lugar, com também 32 pontos. E o Fleetwood tá ali em nono lugar, com 29 pontos. Então, como eu citei ali, é um campeonato que se mostra muito equilibrado. A diferença de poucos ali do terceiro até o 11º colocado é pouca. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, a galera que quiser realmente subir para Championship tem que manter uma certa regularidade e mostrar que tem elenco para essa temporada longa que é a League One. Realmente aí essas equipes, tanto Blackpool quanto Fleetwood, têm chance de engatar uma terceira, uma quarta marcha aí e conseguir uma vaga aí para os playoffs para tentar o tão sonhado acesso aí à Championship. Bom, pessoal, então essas foram as palavras do nosso amigo Nicolas, que estreia aqui no podcast, está convidado a participar mais vezes aqui com a gente. E bom, pessoal, vamos falar agora, vamos só passar aqui a classificação da League One, né? O Wycombe Wanderers é o líder da competição com 40 pontos, o Ipswich é o segundo colocado com 36, Peterborough terceiro com 32, Blackpool na quarta com 32, Bristol Rovers na quinta com 31, Coventry City na sexta com 31 pontos. Lá na parte de baixo da tabela, Milton Keynes é o primeiro time dentro da zona de classificação, tem 14 pontos, Southend tem 6 pontos na 22ª colocação, e o Bolton está com 2 pontos lá na última colocação. Bolton que somou mais um pontinho, agora tem 2 pontos da competição. E bom, pessoal, falando da League 2, né, onde eu mesmo irei falar para vocês, tivemos alguns jogos acontecendo aí no dia 7 de dezembro, né? A gente vai ter a próxima rodada já acontecendo nesse próximo final de semana, já acontecendo amanhã na gravação desse podcast. Mas os jogos que aconteceram na última rodada, a gente teve vários destaques, né? Mais uma vitória da equipe do Swindon, que vai confirmando aí o seu favoritismo do acesso direto praticamente. Apesar de a gente estar no meio do turno, a equipe está com 6 vitórias consecutivas. E dessa vez, fora de casa, a equipe venceu a equipe do Grimsby pelo placar de 3-0 jogando fora de casa. Foi um jogo realmente muito
assim, onde a equipe literalmente passou o carro para cima do Grimsby, né, fora de casa, na casa do Grimsby, né, lá no Blundell Park, né, um público de pouco mais de 3.700 pessoas acompanharam a grande vitória da equipe do Swindon, que com 24 minutos já vencia por 2-0, né, o primeiro gol do Doyle aos 10 minutos e aos 24 minutos o Yates, né, volantão, fez o segundo gol e confirmando a vitória. O Yates, na verdade, é centroavante da equipe do Swindon. Ele também fez o terceiro aos 7 minutos da segunda etapa e sendo assim, vitória confirmada aí da equipe do Swindon. Mais uma vitória, o Swindon que dispara na liderança do campeonato, tem 39 pontos e vai fazendo uma grande campanha. Mas quem está à caça do Swindon é o Exeter City, né, que está com 36 pontos, venceu mais um jogo e foi um jogo muito movimentado. Dentro de casa a equipe venceu o Northampton pelo placar de 3-2. Foi muito interessante porque o Goodall, ele abriu o placar para o Northampton e 5 minutos depois o Williams empatou para o Exeter e depois o Exeter fez mais gols com Martin e Fisher, né, fazendo 3-1. O Northampton chegou a descontar com o Hoskins, né, aos 35 do segundo tempo, mas ficou assim mesmo, 3-2 para a equipe do Exeter City, para fazer festa lá no St. James Park, que não é o do Newcastle, é do Exeter City. Quase 4.000 torcedores acompanharam essa grande vitória da equipe do Exeter City, que está encostando ali no Swindon, né? Quem sabe ali a gente vai ver uma briga muito interessante por essa liderança do campeonato. E outro time que deu uma tropeçada nessa semana, né, que vinha muito bem, era o time que estava à caça do Swindon, mas que nesses últimos 2 jogos a equipe tropeçou um pouquinho, foi a equipe do Forest Green, né? O Forest Green que empatou na outra rodada contra a equipe do Crewe dentro de casa, e nessa rodada, dessa vez, perdeu em casa para a equipe do Scunthorpe pelo placar de 2-0, né? Uma bela tropeçada da equipe do Forest Green. A equipe verde, a equipe autossustentável, foi derrotada e agora está com 35 pontos e se vê ali ameaçada pelo Cheltenham, né? O Forest Green pode até sair dessa zona de classificação, porque o Cheltenham está na 4ª colocação, venceu e tem um jogo a menos, então só depende de si para ultrapassar o Forest Green e assumir a terceira colocação. Lembrando que na League 2 sobem 3 equipes diretas e 4 pegam playoffs, então ali do 4º até o 7º pegam playoffs. Então o Cheltenham pode ultrapassar nessa rodada a equipe do Forest Green, que tropeçou nessas últimas 2 rodadas, né? Então vamos ver o que pode acontecer. O Crewe, que vinha de vitória importantíssima, né, para cima do Morecambe, acabou empatando, né, com o Forest Green na última rodada e agora tem esse jogo a fazer, né? Também pode ser outra equipe que pode ultrapassar ali o Forest Green e chegar à terceira colocação. Bom, pessoal, outras equipes aqui, o Colchester está na 8ª colocação com 30 pontos. Nessa rodada venceu o Salford City pelo placar de 1-0. O Salford City que vem aí, né, vem fazendo o campeonato até um pouquinho decepcionante, né? Se esperava muito mais, está lá em 13º com 25 pontos. O Plymouth está na 9ª colocação com 29 pontos. Newport County está na 12ª colocação com 27. Lá na parte de baixo da tabela, Leyton Orient é o 19º colocado com 21 pontos. Grimsby tem 20, Oldham tem 20, Carlisle tem 20. E dentro da zona de rebaixamento, 2 equipes que estão por ali. O Stevenage tem 23, está na 23ª colocação, né? Primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 15 pontos. E o Morecambe está na 24ª colocação com 15 pontos. Então, essa é a League 2, né, que teve jogos acontecendo aí nesse dia 7 e vai ter mais jogos acontecendo nesse dia 14, muitos jogos acontecendo, todos os jogos da rodada acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente tem alguns jogos muito interessantes, Salford City e Exeter City, por exemplo. O Exeter está lá na 2ª colocação e joga fora de casa contra o Salford que quer se recuperar, o Exeter City que quer chegar no Swindon. Então, com certeza eu diria que esse seria o principal jogo da rodada, né? E enfim, vai ter vários outros jogos que a gente vai comentar no próximo episódio, e eu peço de vocês aí que nos ajudem, compartilhem esse podcast com seus amigos que gostam de futebol inglês. Se
você gosta também, nos apoia, mesmo que você ouça aí pelo Castbox ou pelo Spotify, vai lá no YouTube e likea lá, né, o nosso podcast, se inscreve, porque a gente vai trazer outros conteúdos que não sejam podcast por lá. Então lá no YouTube, segue a gente, se inscreve, ativa o sino de notificações, ou se você já está pelo YouTube, já faça isso, mas mais fácil, né? E é isso aí, agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, espero vocês no próximo episódio e até a próxima!